Olá, gente, aqui é a Rafa Fustan da Mina Comprava Livros. E se você tá me acompanhando aí, você sabe que eu estou totalmente viciada na investigação criminal. Então eu já falei aí dos outros crimes, eu vou deixar sempre os cards no final aqui, esqueci o nomezinho, aquelas quadradinhos pra vocês clicarem e irem para os outros vídeos. Mas esse aqui eu vou falar de outros dois crimes que estão nessa primeira temporada. Eu já aviso a vocês que se vocês estão num momento sensível, se vocês têm alguma sensibilidade, eu não vou mostrar nenhuma cena dos corpos, tá, gente? Isso eu não faço. Quando eu mostro são desenhos e tudo, né? As pessoas vivas e tal. Mas eu não mostro isso por respeito à família e à vítima também. Mas eu vou tocar em alguns assuntos que talvez sejam um gatilho pra você, então já aviso que esses vídeos de investigação criminal são bem fortes. Tem conteúdo que é impróprio pra quem estiver nesse momento, passando por um momento sensível. Enfim. Eu vou falar agora sobre o episódio 6, então vocês vão ver que eu vou pular alguns, que eu vou falar dos que mais me marcaram, na verdade. Investigação Criminal, ele é um seriado que está presente no Netflix, está disponível no Netflix. Essa é a primeira temporada que eu tô comentando com vocês. E pra vocês terem ideia, o diferencial dessa série é que são pessoas, são peritos, são legistas, muitas vezes tem familiares também, né, testemunhas, mas principalmente a parte técnica, né, coisas que a gente como leigo jamais imaginaria. Então você fica muito encantado com o trabalho do perito criminal, que ele entra num lugar e ele percebe coisas ao seu redor que a gente a olho nu não perceberia, né, ele tem uma visão, ele entra num lugar, ele percebe se a pessoa conseguiu fazer sozinho ou não, arma utilizada, então várias coisas, claro que vão pra perícia, né, depois também vão ser analisadas, mas ele, quando entra no local, ele já identifica coisas que a gente fica impressionado, né? Tipo, como é que ele percebeu isso? Então, em alguns episódios, os delegados chegam a falar que não existe crime perfeito. Mas, infelizmente, a gente sabe que muitos crimes, alguns assassinos não foram encontrados, identificados, e também os seus comparsas. No caso desse que eu vou falar agora, que é o Farah Jorge Farah, ele é descendente, acho que de albanês ou libanês, eu não lembro agora se é. E aparece o Dr. Ítalo Miranda Júnior, que é o delegado, explicando, além de aparecer legistas e tudo, explicando como foi esse crime. Foi um crime que aconteceu no dia 24 de janeiro de 2003. Esse cara, ele era médico, ele era formado lá em São Paulo, e esse crime também aconteceu em São Paulo, mas a maioria desses crimes horrendos são em São Paulo. E aí, ele trabalhava, na verdade, ele se especializou-se em psiquiatria e ele atendia em alguns hospitais públicos como clínico geral. Cirurgião geral, acho que clínico geral. Ele não tinha nenhuma especialização para cirurgia plástica, mas mesmo assim ele trabalhava num consultório que era muito simples como cirurgião plástico. Então a primeira coisa que ele já fazia errado e que a gente identifica, que aparece até um anestesista para falar, é de que ele dava Dormonide, que é um relaxante, né, um remédio para a pessoa ficar meio apagada, então ele exagerava na dose, mas ele não é um anestésico. Quando você vai fazer qualquer procedimento cirúrgico num hospital, você precisa ter um médico responsável pelo seu procedimento e precisa ter um anestesista responsável por controlar a sua respiração, né? Eu acabei de fazer um, então eu sei exatamente como é que eles pedem tudo. Desculpa, gente, que eu tô com uma alergia aqui. E aí, tem todo esse controle, então aparece um anestesista para explicar a importância da anestesia. Além da pessoa não sentir dor, de também controlar o pós-cirúrgico. Esse médico ele não tinha a menor preparação para isso e ele fazia a preços tão populares que um exemplo que dão é que a esposa do flanelinha da rua, onde ele tinha o consultório, operou com ele. Então ele botava silicone, ele fazia lipoaspiração, ele fazia várias cirurgias que podem dar complicações e matar as pessoas, e pelo relato das vítimas, não somente da que ele matou, que foi a Maria do Carmo, pelo relato das outras vítimas, ele também abusava delas sexualmente, né? E também não deixava elas retalhadas, né? A própria Maria do Carmo foi uma pessoa que foi vítima dele. Então, o que aconteceu nesse 24 de janeiro? Ele atendeu a Maria do Carmo no seu consultório, e quando ele atende, o que ele faz? Ele seda ela e simplesmente a mata, né? Esquartejando-a. Ele tirou as impressões digitais para não ser reconhecido, ele esfacelou a face dela todinha, ele tirou os órgãos dela, separou-os. Então assim, foi um crime com requintes de crueldade. E como isso foi descoberto? Foi descoberto porque ele colocou em sacos plásticos, colocou no carro dele, no porta-mala,
dirigiu esse carro até a casa de uma sobrinha, e quando ele chega na sobrinha, ele avisa que ele teve um surto e que ele matou uma paciente. A sobrinha não acredita muito, mas vai descer, e quando ela abre, ela vê aquilo, ela chama a polícia, e a polícia, quando chega no local, a primeira coisa que ela faz é tentar juntar as partes do corpo da Maria do Carmo, que tinha 46 anos, porque ele precisa identificar se está faltando alguma coisa. Estavam faltando, sim, alguns órgãos. Ele tirou o sangue. Então, assim, ele fez, gente, umas coisas que... E eu vou te falar uma coisa, quando eu faço esses vídeos pra vocês, quando eu vou editar, eu procuro imagens na internet pra vocês verem um pouco o rosto das pessoas que eu tô falando, algumas cenas e tal. E eu fui parar num site que tinha assim, como eu achei pouca foto dela, principalmente, falei, nesse site deve ter. Quando eu abri, gente, não, realmente, poucas coisas me chocam hoje em dia, mas o que ele fez, tiraram fotos no Instituto Médico Legal, então tem um blog, eu não vou dividir isso com vocês, se vocês quiserem vocês procurem, que tem as fotos dela. E as imagens são, gente, muito piores do que de qualquer filme de terror o que ele fez, ele arrancou a cabeça da mulher. Então, assim, você imagina que um médico é uma pessoa de confiança, você coloca a sua confiança no médico. E aí, de repente, ele é um médico monstro desse. Por que a Maria do Carmo foi parar nele? A Maria do Carmo foi indicada para fazer uma cirurgia plástica mais barata, ela queria fazer busto, colocar silicone e fazer uma lipoaspiração. Ele, assim como fez com outras pacientes, ele fez o procedimento completamente errôneo. Quando chega lá, ela começa a cobrar, então ela visita muitas vezes, liga o dia inteiro para ele querendo uma reparação. Essa reparação não seria exatamente monetária, ela seria uma reparação que ele indicasse algum amigo que faria o conserto da cagada que ele fez. Ela então, quando vai lá, muitas vezes ela encontra outras pacientes que também têm essa mesma reclamação e ela vira tipo uma líder sindical dessas pacientes. Então ela junta, ela começa a ser um grande problema pro doutor, pro médico, porque ela começa a ser a porta-voz de tudo de errado que ele já vinha fazendo e ela resolve cobrar os direitos dela e das outras pacientes. Não se sabe como ele convenceu-a a deitar naquela maca novamente e passar por um procedimento com ele. A gente não sabe exatamente o que ele disse a ela. É muito pouco falado nessa investigação também a parte da família, né? Geralmente nesses crimes aparecem, pelo menos nesse episódio, acho que uma coisa que ficou faltando pra mim foi a questão familiar. Ela não é muito bem explicada. Não aparece o que o marido, se ela tinha um marido, se ela tinha filhos, né? O que esses filhos, geralmente aparece essas pessoas comentando alguma coisa. E nesse episódio em questão não aparece. Outro ponto que é importante também levantar é que esse homem sempre foi muito franzino. E a Maria do Carmo era uma mulher mais forte, então certamente ela estaria dopada. Mas fora isso, tudo que ele fez, quando ele começa a cortar essas partes dela, de acordo com os peritos, o sangue espirraria no teto, para tudo que é lugar, ficaria aquele negócio, um filme de terror mesmo. Só que ele alega que fez tudo sozinho, mas ele limpou totalmente o consultório. Se você usar o reagente, você vê lá que tem o sangue, mas a olho nu você entra e você não vê nenhuma mancha de sangue. Então isso é muito estranho, porque como assim, né, ele conseguiu limpar aquilo sozinho em tão pouco tempo? Então, para os especialistas tinha uma pessoa, provavelmente alguém que já ajudava ele no outro consultório, que foi comparsa dele, mas essa pessoa nunca foi encontrada. Então isso é bem importante de falar. Referente aos abusos sexuais que ele fez com outras pacientes, é impressionante que nenhuma delas quis realmente ir lá e denunciar, dizendo que por terem filhos, por terem maridos, essa família sofreria muito com isso. Isso é uma coisa muito comum de quem é vítima de abuso, e porque ela tem vergonha de ter sofrido o abuso. E ela tem medo do julgamento que será feito pela sociedade perante perante o marido dela, de ter permitido que ela ficasse sozinha lá dentro, perante o filho, o que vai pensar, uma mãe foi estuprada. Então, assim, é um absurdo muito grande, mas é uma visão distorcida que a sociedade tem da vítima de abuso, que acaba revertendo para ela a culpa dela ter sido abusada. Um exemplo disso é de que a própria Maria do Carmo, em várias matérias, é dada como amante desse médico. Ela nunca foi amante dele. Foi comprovado que ela ia lá todos os dias querendo única e exclusivamente o reparo. E quem via do lado de fora achava que ela entrava muito ali, que ela era amante dele, né? No dia que aconteceu o assassinato dela, ele tinha duas ajudantes. Num procedimento desse você precisa de uma equipe médica. Ela tinha duas ajudantes. Essas duas ajudantes foram liberadas antes por ele, o que também já era estranho. Então ele ficou sozinho com ela dentro do consultório. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui.
que eu tinha anotado pra vocês. Eu sempre gosto de dar uma olhada antes, né? Tá. A motivação depois foi comprovada que era porque ela cobrava demais dele, estava enchendo o saco dele, então ele resolveu surtar, né? E fazer essa coisa horrorosa. O médico foi condenado a 13 anos de prisão. E como o julgamento demorou demais para acontecer, ele já estava preso há 4 anos e meio, ele foi liberado pela justiça. Então, assim, outro absurdo, né, da vida e da legislação brasileira, ele foi liberado. Depois, mais tarde, foi pedido ao Ministério Público para reverter. E quando ele reverte isso, já era o ano de 2017, e ele fica sabendo, o médico, então, que ele teria que voltar para a cadeia. Ele nunca foi, na verdade, para uma penitenciária de verdade, porque ele ficou esperando esse julgamento, e quando deu o julgamento ele já tinha feito o tempo lá, que tem um nome até que eu botei, que é o tempo, já estava no tempo previsto, ficando apenas 4 anos e meio. Quando ele é condenado novamente, condenado assim, né, enfim, é revista essa pena, e ele precisa voltar, e a polícia chega na casa dele. A casa estava em tons, com um jeito macabro, assim, né, ele morto, deitado, ele cortou os pulsos, e ele estava vestido de mulher, tocando umas músicas muito estranhas. Então, assim, ele tinha coragem para matar a mulher, para fazer maldade, para abusar, né, mas para ficar preso o bonito não tinha. Então esse crime é um crime que chocou muito, e os especialistas e quem viu o corpo e quem vê essas fotos também vai ver por que ele tem esse diferencial. Esse episódio pra mim, esse foi o episódio 5, então é um episódio que também me marcou muito. E o outro que eu vou conversar pra vocês, né, fazer análise aqui, então já digo que esse outro, né, se tivesse que dar uma nota, seria muito bom, porque faltou realmente essa parte da família, eu senti falta disso, de mais informações sobre isso. E o outro episódio que eu vou conversar com vocês é sobre o que ficou conhecido como o crime da Oscar Freire. No dia 22 de agosto de 2011, um crime aconteceu no Oscar Freire, que é uma rua muito famosa de São Paulo. Quem conhece, uma rua onde as pessoas costumam ter um padrão, né, alto aquisitivo. E ele, de repente, na noite, na verdade, né, nessa noite de 22 de agosto, o prédio começou a sentir um cheiro, os vizinhos começaram a sentir um cheiro de queimada e não sabiam o que era. Então eles ligaram pro porteiro para reclamar, mas depois esse cheiro passou e ninguém mais fez reclamação nenhuma. Na manhã seguinte, a empregada dessa casa, a faxineira, chega e quando ela abre a porta da cozinha, ela encontra o patrão dela, que se chamava Eugênio Bozola. Ele era um homem de 52 anos, analista de sistemas, considerado extremamente bem sucedido. Ele era de Garapava, né, no estado de São Paulo, mas morava em São Paulo, capital, e ele é encontrado morto, né, com sangue assim em volta, totalmente esfaqueado, no pescoço, aqui no corpo todo. E ela grita, chamando o porteiro. Quando o porteiro chega, então eles chamam a polícia e eles descobrem que no quarto, era um apartamento grande, em um dos quartos também estava o modelo Murilo Rezende, que era natural do Rio de Janeiro e tinha apenas 21 anos. O Eugênio, ele era um homem, ele era gay, e pelo que conta ali nesse episódio, ele não tinha nenhum parceiro fixo, ele não era casado, não tinha nenhum namorado e tal. Ele ia pras boates gays, ia se divertir e tudo. E o Murilo, pelo que fala ali também, ele não era amante dele, né? Não era o namorado dele. Ele era um rapaz que ele conheceu numa das vindas ao Rio de Janeiro, um modelo, ele ganhou até o Miss Piauí. Ele tinha uma namorada que estava querendo voltar com ele do Rio de Janeiro, que inclusive teve parte importante nessa história, nessa noite também, porque ela recebeu uma mensagem dele nessa mesma noite, em que ele foi morto, de que ele estava se sentindo mal, um pouco zonzo e tal, e ela ficou preocupada com ele. Mais tarde ela vai ligar para esse apartamento e vai ser uma peça importante quem atendeu a ligação, que foi o... cadê o nome dele aqui? Eu sou ótima, né? Lucas Rossetti, que também tinha 21 anos. Também tem, né? Porque esse aí tá vivo. Ele atende e diz que os dois estão dormindo. O que tinha a ver essa história toda? O Eugênio era o dono do imóvel. Ele, que era lá o bem-sucedido, morava nesse imóvel. Ele oferece pro Murilo para ficar um tempo em São Paulo, porque o Murilo tinha muitos trabalhos em São Paulo, então ele acha que vai ser interessante pro Murilo ficar em São Paulo. E ele oferece. De acordo lá com o pessoal, o Murilo não era gay, o Murilo estava... Tem gente que fala que ele era, tem gente que fala que não era namorado, mas enfim, tem gente que fala que ele tratava ele como um filho. O Lucas, que é esse Rossetti que também tem a mesma idade do Murilo, ele era de lá da cidade de Garapava, que é a cidade do Eugênio,
E numa das vindas que ele vai lá, ele vai num bar, numa boate, sei lá, ele conhece o Lucas. E aí, conversando com ele, sabendo que ele tem muita vontade de tentar a vida em São Paulo, ele oferece pro Lucas ficar na casa dele e, né, faz meio que uma promessa de que vai indicar ele para alguns lugares para ele conseguir emprego. Não se sabe também, não é confirmado de que os dois tiveram um relacionamento. O Lucas foi encontrado vários tweets dele, né, vou até colocar aqui pra vocês que eu achei, falando mal sobre homossexuais, falando que ele se infiltrava, enfim. E ele também tinha algumas tatuagens que eram ligadas a skinhead. Então, como todo mundo sabe, skinhead é totalmente contra os homossexuais, então ele é contra, quer acabar, quer matar, então, enfim. É aquele absurdo todo. E ele, inclusive, tinha essas tatuagens, então, assim, mas ele nunca confirmou de que ele fazia parte de alguma gangue, de algum grupo que era um crime totalmente homofóbico. Quando começam a investigar, eles vão entrando e vão descobrindo, descobrem a faca que foi colocada. Ele deu muitas facadas no crânio, né, das vítimas, então as facas estavam um pouco tortas, então é descoberto. Esse cheiro de queimado que tinha, porque o Lucas incinerou as roupas dele, a roupa que ele estava usando no momento. Alguns chumaços de algodão foram encontrados mergulhados em sangue e escrito na parede CV, quer dizer Comando Vermelho, que é uma organização criminosa aqui do Rio de Janeiro. O Lucas faz isso querendo dizer que foi roubado, que entraram ali, que tinha alguma coisa a ver com facção, o que depois foi totalmente descartado, em nenhum momento foi acreditado nisso. E ele pega o carro e sai, o carro que era do Eugênio, sai, coloca algumas coisas de valor e tudo, e vai embora. Ele vai retornar para a cidade dele, onde mais tarde, conforme várias testemunhas, ele vai ser encontrado e vai alegar que ele agiu em legítima defesa, porque o Eugênio estava com ciúme dele com o Murilo, e então foi agredi-los, e foi o Eugênio que matou o Murilo. E na defesa, porque ele está com as mãos machucadas, na defesa ele diz que então ele se defendeu e matou o Eugênio. Ele estava sofrendo, de acordo com ele, com a sua defesa, assédio por parte do Eugênio, que colocou na casa, mas queria ter relações sexuais com ele, ele não queria, então ele optou por matá-lo. Essa história toda não foi acreditada pela polícia. A polícia acredita que esse crime aconteceu de verdade porque ele foi acusado de latrocínio, então ele queria ficar com os bens dele e ele começou a ter muita raiva dos dois, né? Então, assim, também não deixa de ser um crime homofóbico. Ele acha que ele se sentiu também, né, de acordo lá com os peritos, acreditam que ele tenha se sentido traído, né, por ele não ter conseguido no pouco tempo que ele ficou lá o que ele tinha prometido para ele, ou que ele tinha falado que conseguiria. Outra questão também é que começaram a desaparecer, a sumir alguns objetos de valor de dentro da casa, inclusive do próprio Murilo. E ele comenta então com essa ex-namorada, com essa namorada, né, que está sumindo e que o Eugênio pretende colocá-lo para fora de casa. Então provavelmente também isso foi uma das coisas por colocá-lo para fora. Falar, acabou, então, né, vou matá-lo, na cabeça doentia dele. O que foi visto depois é que ele, na verdade, colocou o remédio num suco que ele entrega pro Murilo, então o Murilo era bem mais forte que ele, então o Murilo estava totalmente, não teve chance, então ela travou, não sei o que aconteceu, mas continuando eu tava falando que por quê, né, que foi resumido do caso, né, resolvido aí pela perícia criminal. O que acontece é que ele sedou, então, né, ele deu tipo um boa noite Cinderela no Murilo. O Murilo, por isso, mandou essa mensagem para a namorada dele, dizendo que ele não estava se sentindo bem, que ele estava se sentindo meio zonzo. Pelo porte do Murilo, não seria possível ele ter sido facilmente preso, né, assim, dominado pelo meliante, né, que eles chamam, pelo Lucas, né. E aí, o que vai acontecer é que ele realmente, ao sedar ele, ao ver que ele está inconsciente, ele corta o seu pescoço, dá uma facada no pescoço dele, dá uma facada na barriga dele, então são várias facadas seguidas até que ele o asfixia. Ele utilizou uma camiseta para poder segurar melhor a faca, né, de cozinha, que era uma faca grande dessa de cozinha que a gente tem aí para churrasco e tal. Ele dá seguidas facadas no Murilo, e em seguida ele aguarda que o Eugênio chegue do trabalho à noite, ele sabe exatamente o horário dele, e aí quando o Eugênio chega, ele utiliza uma espécie de cinzeiro para bater na cabeça do Eugênio
e conseguir imobilizá-lo quando ele cai no chão. Ele tenta ainda se defender. Talvez as feridas que ele tenha na mão, que ele diz que foi legítima defesa, sejam exatamente na luta com o Eugênio, né? Porque acredito que o Eugênio ainda ficou um pouco por toda a bagunça que tinha na casa, chegando até a cozinha e tudo, e o quarto não estava com essa bagunça toda, estava com muito sangue e tudo, mas não tinha vestígios de luta corporal. Bom, o que eles conseguiram resumir então do caso é que ele premeditou isso, ele o fez por duas razões, uma por se sentir enganado pelo Eugênio, a outra por ter muita raiva da situação dele estar sendo expulso do local e não conseguir o que ele queria, e também por razões também de crime homofóbico, mas essa eu não acredito que seja a principal razão. Ele tinha raiva de gays sim, mas ele não acreditam que essa seja o motivo que levou a cometer o crime, né? Primeiramente acho que foi mais uma vingança de não ter conseguido uma frustração dele. Infelizmente, de acordo com as nossas leis, ele será solto agora, em 2020. Aguardam, né, na verdade, que ele seja solto, porque a prisão dele foi em 2011, um pouco depois de ter acontecido o crime, mas eles acreditam que não, ele vai poder, né? Então, assim, vai sair super jovem, tinha 21 anos, vai sair com 31. Na verdade não, vai ser com menos. Mas enfim, é o que a gente sempre assiste referente a esses crimes. Os investigadores também acham, os peritos e tudo, que é muito pouco tempo. Ele tirou a vida de duas pessoas estupidamente, de forma extremamente cruel também. O jeito como ele mobilizou, as vítimas não tiveram nenhuma chance de defesa. Então esse é mais aí um episódio de investigação criminal. Não esquece, eu vou ficando por aqui. Vai ter mais vídeos pra vocês, mas eu também vou soltar umas resenhas aí de livros que vocês, sei que vocês gostem, que não é só de crime. Tem um de crime, mas também tem um que é um romance que vocês estão me pedindo muito. Um beijo grande, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.